Olá, bom dia, bem-vindo. Fatos sem narrativas. Sábado, 11 da manhã, é hora do nosso encontro com livros, é hora do nosso encontro com a história. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje, eu e o meu parceiro Flávio Morgenstern, que está em algum lugar do mundo. Onde está você, Flávio Morgenstern? Ainda não vou revelar ainda, mas eu posso garantir, ó, há 15 minutos, exatos 15 minutos, eu estou andando a cavalo. Então, eu tenho a dica aí. Muito bem. A gente tem o prazer de receber o professor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, já está aqui com a gente, @radar da mídia. É isso, professor? Seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. Bom dia Silvio, bom dia Flávio. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com o público de vocês também. Eu vou só dizer uma coisa aqui, assim, que eu costumo dizer para restabelecer, uma vez que nós temos fatos sem narrativas, né? Eu gosto muito de viver no Brasil porque os brasileiros são muito generosos e uma das coisas é me dar o título de professor, que eu não sou, né? Então, eu agradeço, mas, enfim, você sabe que isso na Europa é assim muito... eles são muito exigentes nessas coisas assim. Aqui no Brasil as coisas são mais assim humanas e mais calorosas. Então... Exatamente. Mais informais e mais humanas, e eu trato sempre Sepúlveda, assim como eu chamo o Flávio de meu professor também, eu chamo todos de professor porque eu aprendo muito com as pessoas com quem eu converso no sábado pela manhã. Para mim é um prazer fazer esse programa, porque eu tento trazer livros, eu tento trazer ideias, filmes, agregar. O objetivo desse encontro aqui, o pessoal está preparando o almoço ou acabou de voltar da corrida, da academia, levou as crianças para passear e tal. É um pré-almoço, então eu sempre chamo o professor porque alguém me ensina alguma coisa todo sábado de manhã, e esse é o objetivo desse programa. E hoje a gente vai falar sobre a Europa. Você está em Portugal, Sepúlveda? Não, eu estou no Brasil. Eu estou em São Paulo. Ok. Mas o sotaque, obviamente, a gente já sabe, né? Então... escolhi para hoje é justamente a situação da Europa. Da Europa, exato. Tivemos eleições na França, um resultado que, segundo a mídia tradicional no Brasil, foi uma derrota para a direita. Eu tenho outra visão, mas eu vou falar aqui ao longo do programa. Temos uma questão no Reino Unido e tivemos anteriormente a eleição de uma forma mais geral, até para quem não está tão habituado com o tema, para a União Europeia. E a minha pergunta de cara, Sepúlveda, é: como a Europa está de joelhos para a questão imigratória e como isso, e aí é claro que a gente está falando de uma maioria muçulmana, do islamismo, da questão mais ortodoxa, sem nenhum preconceito de largada aqui neste comentário. A gente vai ter o tempo de trabalhar aqui ao longo desse programa as questões, mas como a questão imigratória, e a gente vai mostrar alguns vídeos, algumas fotos também aqui, está influenciando no velho continente, né? Na cultura, na questão da religião e, sobretudo, economicamente. Ô Silvio, eu vou ser assim, vou primeiro começar pelo seguinte, as eleições do Parlamento Europeu, elas, mais do que revelarem correntes político-partidárias que venceram ou perderam, também se pode fazer esse cálculo perfeitamente e é totalmente válido. Mas o que as eleições do Parlamento Europeu, o que elas revelaram foi uma outra coisa, a meu ver, um descontentamento profundo dos povos europeus com uma série de agendas.
não foi só a agenda da imigração. A agenda da imigração teve um peso gigantesco, mas nós tivemos um descontentamento com a agenda verde, com a agenda do radicalismo ambientalista, que atingiu em cheio os agricultores europeus, que levou aquelas manifestações em toda a Europa. Depois, nós tivemos o descontentamento que vinha do cerceamento das liberdades durante a pandemia, e assim uma série de coisas. Eu até fiz uma palestra recentemente sobre esse assunto, em que eu usei 2 artigos, um de um professor de História e um analista muito conceituado em Portugal, o professor Rui Ramos, em que ele fala do fracasso, o grande fracasso das oligarquias europeias. E depois peguei um artigo do José Roberto Guzzo, em que ele trata também das eleições europeias, e eu achei interessante os pontos de contato que eles colocam, os dois. E o que eles dizem é o seguinte: essas pessoas não são fascistas, não são nazistas, não são outra coisa que se diz, o populismo. Eu não sei o que é isso, o populismo e tal. Bom, essas pessoas não são nada disso. Essas pessoas só estão dizendo o seguinte: nós não queremos estas oligarquias, nós não queremos estes programas dessas oligarquias. E você, Silvio, falou de um ponto importante, que é uma das imposições dessa oligarquia é exatamente a imigração. A imigração é imposta aos povos de uma maneira arbitrária, de uma maneira sem controle e contra o sentimento dos povos. Isso, posso lhe dar assim até exemplos de Portugal do que aconteceu recentemente em Portugal, uma vez que não havia praticamente imigração islâmica em Portugal. Mas essa questão da imigração, vê-se que tem um projeto político atrás, tem um projeto ideológico atrás e tem um projeto religioso atrás também. Eu sei que as pessoas não gostam de falar disso, mas essa é uma realidade. Eu sei que você gosta de falar de livros aqui. Eu tenho aqui um livro que eu até indiquei, A Islamização. Esse eu li. Vamos ver se a gente consegue mostrar. A islamização da Europa, a islamização da Europa. Vamos ver se esse livro é do professor Alessandro Del Valle, e ele fala claramente disso, ou seja, ele fala de que é a oligarquia. No fundo, ele não usa essa palavra oligarquia, mas são os dirigentes europeus dessa comunidade europeia que, no fundo, impõem essa islamização da Europa. E aí, Sepúlveda, eu desculpe interrompê-lo, mas assim, eu inevitavelmente, depois a gente vai passar por esse assunto, mas inevitavelmente eu tenho de colocar o dedo aqui numa ferida. Tá? A esquerda se apropria desse discurso. A esquerda progressista, o woke, o globalismo, e na França, no Reino Unido, na Europa inteira, não é diferente, tal lá como cá, aqui no Brasil, eles se apropriam disso. E aí, enquanto você termina a sua fala, eu vou pedir para a Camila, para o Jeff, os nossos chefes aqui nesse programa, se eles puderem mostrar um pouquinho das imagens que eu separei, Barcelona. Não, aí são os artigos da Spy, Camila. Aí sim. Olha lá. Eu peguei esse daí é isso, mas o de Barcelona, esse é do Guardian, mas o de Barcelona é melhor. Que mostra, assim, seja muito bem-vindo, refugiado. Vá embora daqui, turista. A forma como a esquerda se apropria desse discurso. E desculpe interrompê-lo, mas é porque é importante colocar de uma forma muito clara para quem está nos assistindo como existe uma politização em cima da questão dos refugiados e da imigração, e eu tenho certeza absoluta que o declínio do velho continente passa pela questão dos refugiados. Ah, Silvio, você está aqui dizendo que é contra refugiados? É claro que não. Claro que não.
mas sim a forma desenfreada como vem acontecendo, a forma como os guetos estão se impondo e, ao contrário do passado, quando tínhamos refugiados da África e toda a questão religiosa de fundo, mas havia uma predisposição de quem chegava, é como chegar na casa de alguém. Se eu bater na casa do Flávio hoje, é a casa do Flávio. Eu vou entender como é que funciona na casa dele. Ele está me recebendo para morar lá um mês. E eu não vou chegar na casa dele e falar, olha, a partir de agora é assim. Vamos mudar a religião aqui da tua casa, vamos mudar a cultura da sua casa e termino. Teu emprego é meu, tá? Não, eu acho que você... aliás, eu não sei se o Flávio tem acompanhado isso, mas o movimento antiturista na Europa é uma coisa que não é muito falada aqui no Brasil. Mas isso é um movimento que está crescendo, manipulado pela esquerda, que é um movimento antiturista. Então, o turista agora passa a ser um demônio. Bom, mas essa questão dos refugiados, eu também acho uma coisa curiosa. Porque por que esses refugiados têm que vir para a Europa? Se eles são refugiados, eles não vão para países islâmicos que têm condições financeiras de os receber. Por que eles têm que vir para a Europa? Depois o seguinte, há inúmeras notícias, há inúmeras reportagens do terrorismo da imigração comandado por países, por exemplo, como a Rússia. Ainda agora saiu um artigo sobre a Rússia, como a Rússia, junto com a Nicarágua, estão organizando um fluxo de imigrantes para atingir os Estados Unidos. Agora, esses imigrantes são realmente, verdadeiramente refugiados ou eles são uma massa de manobra? Bom, a Bielorrússia estava fazendo isso com a Polônia, tudo mais. Então, eu ia acrescentar aqui assim, nesse quadro, você disse muito bem, os europeus muitas vezes estão de joelhos para essas imposições, e esse é o outro ponto que nós vemos. É uma agenda que trabalha para culpabilizar o europeu. Eu tenho aqui até esse professor Alexandre Del Valle, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante num outro livro dele, que é o seguinte: a sua medida, ele próprio, ou seja, as correntes de esquerda, as correntes anti-ocidentais, essas correntes todas conseguiram inocular nos espíritos uma espécie de culpabilidade a respeito de tudo. E é preciso aqui, assim, falar claramente, essa culpabilização é a culpabilização pela civilização cristã que teve na Europa. Tudo é isso. Todo o mal veio daí. Todo o mal veio da cristianização da Europa. Então é preciso abolir tudo isso. E, enfim, já que nós estamos aqui dando uma vista geral para começar o programa, eu diria o seguinte: uma das coisas mais terríveis é que, muitas vezes, esse favorecimento das correntes anticristãs, ela é feita pelo progressismo católico dentro das sacristias. Eu posso dizer, tenho exemplo disso em Portugal, mas haveria exemplos pela Europa inteira. São eles, muitas vezes, os que favorecem esses imigrantes. Não sei se recordam, há um tempo atrás, houve um sacerdote que foi morto na França e ele era um que favorecia exatamente esses imigrantes e esses refugiados, e um deles foi e o matou. Perfeito. Flávio Morgenstern, quero passar a bola para você, mas antes, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que já chegou para bater um papo com a gente. Flávio, está recebendo a gente na sua casa, no celular. Olha, Kátia Nunes, bom dia. A Elcimene Farriello, está lá em Boituva. Hoje deve ter pulo de paraquedas lá em Boituva. A Evelise, o Cláudio César, lá de Sorocaba, não me chamou de padeiro hoje. A Verlane Vieira, também tem Porto Alegre. Matheus Valestra, a Roseni, o Paracleto Deles, meu amigo.
Ana Paula Faber, a Ida Marinho, a Neuza Maria Gonçalves Castro, está em Ribeirão Pires, em São Paulo. A gente também está com o Nilson Araújo, com o Fran Bernardes, lá de Santa Catarina, Diego Rocha, Norimar Gisele, quem mais? Quem mais chegou aqui? Simone Olivieri, eu que adoro você, Simone. A Rossana Joaquim, Lúcia Cabral, Ana Freitas, Luciana Rodrigues, Marta Cardoso, Relivrando, de novo com a gente, Manuela Silva, daqui a pouco vem livros, contos, Relivrando, já, peraí. Renê Nonato, WFR, Fausto Rodrigues chegando, muita gente, então vamos que vamos, Flávio Morgan, senão eu me perco aqui. Só pedindo pro pessoal, quem já chegou, se puder deixar um like, porque aí o nosso conteúdo chega a mais e mais lugares. Porque todo o resto a esquerda já faz, como eu digo, todo sábado. Aquela juventude grisalha que está lá nas universidades. Não, Silvio, você está falando mal de quem é grisalho e está nas universidades. Não, eu também estudo o tempo inteiro, todo dia, o Flávio também, que eu sei. Imagino que o Sepúlveda também, que eu sei também. Mas não, é aquele pessoal que entrou aos 20 anos e aos 45 continua jogando sinuca na Faculdade de Sociologia da USP. Diga lá, Flávio. Vou tentar fazer uma pergunta rápida, que minha internet não está boa para subir, está boa só para descer. Sepúlveda, eu estava lendo esses dias sobre aquela peça, a peça mais antiga que nós temos no teatro ocidental, que é Os Persas, e ela tem um tratamento muito específico, uma coisa muito específica do Ocidente, que não tem nenhuma outra cultura, que é o tratamento dado àquele povo que foi subjugado. Ou seja, ali é uma peça escrita por gregos sobre os persas que perderam a guerra. E sempre se diz, né, que a história foi contada pelos vencedores. Eu sempre achei essa frase a mais mentirosa possível, né? Porque, na verdade, nós temos uma autocrítica muito grande no Ocidente que nenhuma outra sociedade tem. Você pode procurar na Ásia, na Oceania, nas Américas, na África, em qualquer outro lugar. A gente tem uma autocrítica, modelo ocidental, né, de você se autocriticar de uma maneira única. Você consegue enxergar o que mudou recentemente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, para a Europa, para ela estar agora querendo, assim, aceita qualquer coisa, exceto eles próprios? Flávio, eu acho que nós temos aqui assim um problema, que é um problema que vem de trás, que vem pelo menos desde a Revolução Francesa. Nós temos na Revolução Francesa uma contestação explosiva da sociedade. Eu não estou aqui dizendo, aqui não estou fazendo aqui uma defesa sobre a sociedade do antigo regime, mas ainda era um regime em que havia uma colaboração entre a concepção cristã da sociedade e o poder temporal. Havia uma distinção clara, mas havia uma colaboração, como está escrito em um dos documentos. Ali na Revolução Francesa vai haver uma ruptura que foi depois consagrada numa expressão que é contra o altar e o trono. Então, essa ruptura ela vai se alastrando cada vez mais e nós temos uma Europa, eu estou dizendo, uma conjugação de instituições que vão dar depois na União Europeia, aliás, um projeto muito malandro, não é? Porque começa com um projeto econômico e depois termina num projeto federalista, vai sendo transformado e hoje em dia quer impor os seus valores. E nós temos pessoas que falam da Europa não mais como a Europa histórica cristã, mas a Europa nascida do Iluminismo, a Europa nascida da Revolução Francesa. E essa para mim é um transfer que existe muito claramente. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial isso se acentua, porque depois da Segunda Guerra Mundial vai haver um esforço dessas elites que assumem o controle do continente europeu para essas oligarquias, como diz ali o professor Rui Ramos, elas vão, oligarquias que se dividem em forças
partidárias diferentes, umas democratas cristãs, outras sociais-democratas, vão fazer um jogo da democracia, mas elas todas vão impor um modelo que não é mais o modelo da Europa cristã. E a Europa começa a referir-se a si mesma, não como a Europa histórica mesmo, mas uma Europa remodelada por ideais iluministas. Assim, numa resposta rápida, me parece que é isso. Eu também queria fazer coro com a sua indignação, porque eu também acho que a história não é escrita pelos vencedores. Nós temos à vontade isso aí, podemos listar aqui grosas de exemplos, mostrando que muitas vezes os vencidos é que acabaram por escrever a história, deturpar até o sentido da história. Não, mas não tenho a menor dúvida, Sepúlveda, nenhuma dúvida. Eu queria só, antes de passar uma pergunta que chegou do Pedro Luiz, eu vou pedir até para a Camila separar, o Pedro Luiz mandou uma pergunta para você, Sepúlveda, mas quem quiser mandar perguntas para o Sepúlveda e para o Flávio Morgenstern, pode mandar, acabou de aparecer na tela aí, pode mandar aqui pelo nosso chat, e também eu só consigo pegar pelo chat imediatamente, mas eu vou pescando nas redes sociais também. A gente estamos ao vivo no Twitter, no Instagram e onde mais a gente chegar. Antes, eu só queria lembrar o pessoal que deixe um like. É importante deixar um like para que essa transmissão chegue a mais e mais pessoas. E se você busca um livro, olha, quero uma referência sobre tudo que é debatido aqui aos sábados, livraria do silvionavarro.com.br. Neste final de semana, descontos de 30%, 25%, 40%. Tem livro com 40% de desconto. Vamos lá. Então, vamos à pergunta. O Pedro Luiz Sepúlveda diz: a relação desses inimigos internos do cristianismo com a teoria da libertação e seu correspondente evangélico? Eu vou puxar pela teoria da libertação e quero ouvi-lo, Sepúlveda. O tema é Europa, mas aqui no Brasil isso é muito forte, e aí o Flávio pode... eu sei que ele domina esse assunto também. Olha, eu acho o seguinte, a teologia da libertação, eu tenho aqui outros livros que eu li, por exemplo, sobre o Hamas, sobre o Estado Islâmico, e as concepções que eles têm, até a forma de atuação. Por exemplo, o Hamas ele faz todo um trabalho de reislamização da sociedade ali em Gaza. Eles fazem esse trabalho. E fazem um trabalho parecido, em moldes parecidos com os da teologia da libertação, usando o social para levar uma concepção religiosa e também à sociedade. E essa colaboração é muito interessante pelo seguinte, porque vai ser a teologia da libertação, com toda a sua concepção ecumênica, com toda a sua concepção marxista, que vai favorecer muito essa ideia dos imigrantes, essa ideia dos imigrantes enquanto um movimento, não o imigrante pela necessidade da pessoa imigrar, mas o imigrante enquanto um movimento político. É preciso favorecer continuamente as imigrações, as migrações, ou seja, para todos os lados. É uma ideia que precisa ser estudada, mas nos documentos da teologia da libertação se fala muito disso. O Frei Boff, ele é uma pessoa que escreve sobre esses assuntos e ele escrevia que o velho dirigente comunista francês Garaudy
que se converteu, entre aspas, ou se perverteu ao islamismo, ele teria colocado uma convergência entre os cristãos e o marxismo anticapitalista. Mas ele acrescenta o seguinte, que nessa convergência cabe também o fundamentalismo islâmico, que vive, segundo ele, do mesmo fogo libertário da teologia da libertação. E depois há muitos pontos em comum dessas correntes. Então, eu acho que a atitude psicológica que você no início definiu como estar de joelhos para essas correntes fundamentalistas islâmicas vem em grande medida dessa culpabilização que a teologia da libertação faz da própria história da Igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o Islã, mas tem a ver com o Brasil, por exemplo, as correntes neomissionárias da teologia da libertação condenam todo o trabalho feito pelos jesuítas como Anchieta, Nóbrega, etc. Eles consideram um trabalho criminoso a conversão dos indígenas. Então, eles fazem dentro da Igreja o que as correntes de esquerda fazem na sociedade civil, que é culpabilizar o homem, como diz o professor Del Valle, é culpabilizar o homem branco e cristão. Essa é a realidade profunda desse trabalho feito por essas correntes. Eu até leio aqui assim o que o professor Del Valle põe no livro dele, chamado Complexo Ocidental. Ele diz o seguinte: o ódio inverteu-se, mudou de campo e voltou-se contra o velho homem branco cristão, convertido no objeto da sua própria detestação e no seu próprio bode expiatório. Ou seja, eles conseguiram criar uma espécie de complexo de culpa, tanto nos cristãos como em muitas pessoas da civilização ocidental. Eu depois, mais à frente, como isso aqui é uma conversa, mais à frente, gostaria de mostrar, inclusive com os resultados eleitorais, de que isso não é uma realidade uniforme na Europa. E isso também me parece Eu tenho certeza que não, porque eu sei até onde você quer chegar, e eu quero ouvi-lo. Mas eu, aqui, do alto da minha informalidade, e chamando o Flávio para o debate, eu vou jogar um pouco de combustível nesse debate. E claro, que quando eu falo, estou falando opiniões pessoais, porque hoje em dia a gente precisa delimitar um pouco as coisas, né? Estamos numa live, estamos numa transmissão, aquilo que eu falo, eu respondo pelo que eu falo. O que está acontecendo na Europa, com todo esse movimento de imigração, e eu sempre faço aquele disclaimer, não tem nada a ver com a questão da possível criação de um território palestino, do Estado da Palestina, nada a ver. O Hamas, como foi dito agora, o Sepúlveda tocou no tema, o Hamas faz mal à causa palestina. O Hamas precisa ser chamado pelo que ele é. É um grupo terrorista. O Hamas não gosta dos valores judaico-cristãos. O Hamas não gosta dos valores ocidentais. Isso precisa ser dito para você que vai passar para frente esse vídeo. Cada vez que você se deparar com alguém de esquerda, se você mora em São Paulo, naqueles bairros que a gente conhece bem, onde tem os bares à noite, o pessoal sai lá com bandeirinha do Hamas, vendendo camiseta do Hamas, tem sempre um bonezinho do MST junto na foto, mas está lá, na Avenida Paulista, naqueles movimentos, vamos fazer uma passeata pela libertação do povo palestino, é como eles dizem, né? Tudo mentira. A bandeirinha do fundo ali é do Hamas. Hamas sequestrou pessoas, matou a sangue frio jovens que estavam numa festa de música eletrônica próxima à fronteira de Gaza. A faixa de Gaza é uma faixa muito estreita, hiperpopulosa, cheia de túneis, pobre e administrada há algum tempo pelo Hamas. Eu repito, o Hamas
não têm nada a ver com a questão palestina. Eles são a escuridão, a treva. Treva talvez seja a melhor palavra para definir. Treva é a ausência absoluta de luz. É isso. Quando você mata bebês da forma mais... Não vou descrever, ninguém que está assistindo precisa disso. Quando você estupra mulheres, sequestra jovens, mantém em cativeiro, isso não é nada democrático. E Israel é uma ilha democrática num pedaço de planeta com ausência de democracia. Israel, neste momento, o povo judeu luta pela sua segunda independência e, sobretudo, pela sua sobrevivência. É por isso que nós aqui defendemos o fim do terrorismo, algo que a esquerda não consegue chamar pelo nome. Eu quis fazer esse parêntese aqui, deixa eu agradecer a Cláudia Emília, acabou de participar pelo Superchat. Sou católica, não suporto a CNBB bolivariana e o Chico. Obrigado, Cláudia. E eu peço perdão aqui ao Flávio e ao Sepúlveda por ter feito esse disclaimer, mas eu sempre faço, porque é preciso chamar o Hamas pelo que o Hamas é. Porque a imprensa tradicional no Brasil não chama. Aliás, no mundo inteiro não chama. Há uma dificuldade. Isso está no campus universitário em Colômbia, nos Estados Unidos, na USP, em Portugal, na Espanha, no mundo inteiro. É preciso chamar o Hamas pelo que ele é. Terroristas e ausência absoluta de luz. Me desculpa aqui, Flávio, pelo disclaimer, mas eu queria voltar um pouco pelo declínio da Europa por causa da imigração desenfreada, dos guetos. Outro dia conversava com um amigo, Flávio, que foi morar na Bélgica por força de trabalho, e ele descreveu o subúrbio ali, a questão da periferia de Bruxelas. Ele falou, olha, as placas são em árabe. Se você chega, é árabe. Eles conseguiram impor a sua cultura, as mesquitas estão em todas as partes. É difícil acreditar que o Hamas também não está na Europa. Isso aí, Silvio. Você estava falando sobre os grisalhos nas universidades. Eu, como um grisalho na universidade, mas que pelo menos eu estudava, não ficava jogando sinuca, eu lembro de ter aulas de literatura alemã com um professor dando textos em árabe para a gente, né, e a tradução em alemão embaixo. Eu falei assim, isso aqui é a literatura alemã contemporânea, quer dizer, ela é feita em árabe por árabes, né? Eu queria jogar essa pergunta para o Sepúlveda, que é o seguinte: esses movimentos populistas europeus, né, que são chamados sempre de extremistas, sempre aqueles termos, sabe, ridículos, colocados um do lado do outro, né? Daqui a pouco a mídia brasileira vai falar bolsonaristas europeus, né? Eles têm que apelar um pouco para... mas eu não duvido. Eles têm que apelar sempre para essa visão de retomar um pouco da democracia, né? Que já não é exatamente o que eles estavam defendendo, como você estava falando, né? O antigo regime era uma coisa, a democracia foi outra coisa. Só que porque a União Europeia, ela tem como o que eles chamam de democracia na prática, fala assim, olha, vamos trazer uma imigração danada para cá, esses imigrantes vão expulsar uma pauta europeia, debate público rapidamente, porque você ganha na maioria, óbvio, né? A mesma coisa que o Partido Democrata faz, principalmente com a imigração a partir do México. E aí você sempre ganha o debate pelo enxame, né? Pelas multidões. Douglas Murray, vou pedir para a Camila colocar o livro dele aí, né? Ele falou essa estranha morte da Europa, que é uma morte por suicídio. Ou seja, você não... A Europa está morrendo porque ela não tem mais valores europeus. A identidade europeia, hoje em dia, é o maior tabu do mundo, né? Você ser um europeu que defende uma pauta europeia, que você defenda, sei lá, autores europeus, a religião da Europa, qualquer coisa desse tipo, né? Eu não concordo 100% com o Douglas Murray, mas eu acho esse livro assim, essencial para nós entendermos o que está acontecendo hoje no mundo. Sempre nós vamos acabar caindo nessa questão, Sepúlveda, porque eu sei que você é um grande analista da história também. Já teve Reconquista na Europa, que foi a mesma coisa. Já teve a luta nos portões de Viena, que foi a mesma coisa. Quer dizer, sempre vai ter essa volta. Aliás, a queda do Império Romano, por causa disso. A queda do Império Grego, tem um ganso aqui querendo competir comigo, desculpa, gente. A queda do Império Grego foi a mesma coisa. Sempre uma imigração danada que você vai lá, transforma o europeu numa minoria. Sim.
digamos assim, eu não gosto muito de dizer, a história, em certo sentido, se repete, né? Em certo sentido. Mas tem uma importância muito grande essa invasão. Agora, eu acho que aqui existe um problema, já que você falou da história, existe um problema que é fundamental, que é o seguinte: a Europa se firmou, a Europa cristã se firmou, ela teve, a bem dizer assim, duas fases, não é? Mas ela se firmou com as populações europeias, já cheia de movimentos de povos, etc., mas ela se firmou na expulsão dos muçulmanos dos seus territórios, porque eles impunham uma submissão, impunham uma... Se não era uma escravização total, era uma submissão que tornava os cristãos gente de segunda ordem, gente de segunda classe. Bom, depois a Europa se defendeu das investidas islâmicas, como na célebre Batalha de Lepanto, no Cerco de Malta e outros lugares, e outros episódios, e isso teve isso marcou, digamos assim, a consciência e marcou a memória europeia. Então, essa submissão que se está procurando, que essas elites, falsas elites europeias estão procurando impor à Europa, é uma espécie de, não apenas uma negação das raízes cristãs da Europa, portanto, da identidade europeia, né? Os povos europeus foram muito diferentes, os povos europeus tiveram culturas muito diversas, ricas, em todos os campos, né? Podíamos, por exemplo, aqui assim, fazer um passeio sobre a culinária dos povos europeus, que é uma coisa interessantíssima. Bom, todas essas manifestações culturais, elas também estão sendo esmagadas, porque é preciso dar uma espécie de ideia universalista e internacionalista aos povos europeus, em que eles neguem e reneguem as suas raízes. E é nesse ponto que eu acho que há uma resistência muito grande dos povos europeus, porque é de tal maneira impregnada a cultura europeia em cada povo que não é fácil você apagar, como se fosse com um borrador, com uma borracha, etc., apagar todas essas manifestações culturais. Mas você diz muito bem, portanto, são massas de povos que entram, mas são massas de povos explicitamente que vêm, e vêm com essa mentalidade, muitas vezes os líderes vêm com essa mentalidade, que é uma mentalidade revanchista, de voltar a impor à Europa o domínio islâmico. Hoje, muito mais transformado com aquilo que se chama é um movimento de renascimento islâmico impregnado de muitas doutrinas revolucionárias, marxistas e outras que infiltraram também o Islã. Sepúlveda, eu diria um pouco mais. Eu acho que há uma certa hipocrisia num pano de fundo sobre isso que você está dizendo. Eu sempre, além de livros, eu indico alguns artigos, algumas coisas para quem quer buscar informação, né? Eu queria indicar hoje a Spycat. Não sei se a Camila consegue colocar aí. Essa é uma matéria, por exemplo, dessa semana, que é esse Glastonbury. É um festival de música. Olha lá, expôs a elite falsa, né? Expôs a falsa virtude das elites, né? Aí já tem a tradução do Brandon Neal, que para mim é um dos maiores colunistas hoje do mundo, tá? Isso é um festival de música que eles chamam de Glastonbury,
É uma espécie de Woodstock, né, na Europa. Pois bem, aí eu estava lendo o artigo da Spiker e descobri que custa a bagatela de 5.300... Não, quanto é que custa aqui o ingresso? Peraí, 5 mil é a parte do Banksy, né? Bom, para você, ó, então tá aqui. Além do ingresso, caríssimo, já vou pegar o valor, tá pintando aqui, eu puxei todos os valores aqui. Além do ingresso, você podia alugar um banheiro neste festival para chamar de seu. Vejam vocês. Então estão lá os trintões, quarentões, que querem ouvir música, são progressistas, woke na Europa, acham tudo aquilo incrível. Eles podem alugar um banheiro pela bagatela de 23 mil reais. Estou fazendo uma conversão rápida aqui, são 5 mil libras, vai dar mais ou menos isso, né? Quase 24 mil reais. Tá? Você pode alugar um banheiro para você no próprio festival. E você vai ver grafites do Banksy, né? O Flávio gosta bastante dele, mas eu detesto. Mas, enfim, aquele que faz os balõezinhos, né? Que tem todos os... Ele participou. E o que aconteceu nesse festival? Essa turma toda entrou com um bote inflável. Vamos ver se a gente consegue mostrar as imagens aqui na tela. Com um bote inflável, segurando, para mostrar os imigrantes chegando na Europa. E o discurso: olha, os refugiados, eles são muito bem-vindos. E se você é turista, a gente não quer mais você aqui na Europa. Saia da Europa. E o discurso todo, inclusive de quem estava em cima do palco, artistas que não devem ganhar pouco dinheiro para estar ali, né? Olha, não queremos, a gente precisa entregar, é virtuoso entregar o velho continente, a Europa, para os refugiados, sobretudo muçulmanos, sobretudo os mais ortodoxos. Vamos entregar, a gente deve isso para a história. Tem uma coisa, né? Sabe o estrutural? Do mesmo jeito tem o racismo estrutural, né? Tudo é histórico. A gente deve entregar a Europa para eles. Aí a pergunta que fica, você falou sobre a culinária, eu poderia citar literatura, por exemplo, entre outras coisas. A pergunta que fica é: até onde vai, Flávio? Primeiro você. Até onde vai esse discurso da virtude? Né? É virtuoso, é progressista, a esquerda, essa é a agenda da esquerda. Isso invadiu as universidades. Você não acha um universitário no Brasil, na PUC, vai na PUC para você ver o que está acontecendo. Não estou falando da USP, não, estou falando da PUC, que é privada. Qualquer curso custa mais de 2 mil reais. Vai lá, pergunta. Vai dizer, não, é importante entregar tudo para eles. Mas, tudo bem. Mas aí eles vão fazer o quê? Não, eles vão chegar aqui e dizer, você, a partir de agora, vai ser adepto, inclusive, da Sharia, né? Vamos lá. E aí? O próximo passo é uma bandeirinha do Hamas, uma camiseta. A cultura, esquece tua cultura. Flávio, os valores do Ocidente, aqui vai a minha pergunta. Os valores do Ocidente são pilares da nossa civilização. E, de alguma forma, eles brotaram na Europa, porque a América é o novo mundo. Agora, a pergunta é: há uma guerra contra os valores do Ocidente ou não? Silvio, eu acho que sim. Vou até aproveitar o gancho da Rose aí, que acabou de aparecer. Quero citar o livro do Michel Houellebecq, né, Submissão, que é um romance, talvez o maior escritor sei lá, um dos maiores escritores do século XX, com toda certeza. Já fiz muitas análises sobre os livros dele, e o que eu acho fundamental é o seguinte: nós entendermos que aquilo que nós chamamos de valores do Ocidente não são mais passados no Ocidente. Você vai ligar na TV agora, não tem um canal que não esteja querendo destruir os valores do Ocidente. Você vai pegar um jornal da grande mídia, uma revista da grande mídia, qualquer coisa da grande mídia, não vai ter um que não esteja falando: olha só, essa pessoa, sei lá, quer ler Shakespeare, é um extremista de direita. Quer ler Homero, olha que pessoa ultrapassada. Olha, ele vai à missa, olha que pessoa obscurantista, etc. Ou seja, tudo aquilo que são os valores do Ocidente, eles são destruídos pelos próprios ocidentais. Quer dizer, o primeiro continente
do mundo que ele está sendo destruído por suicídio, né? O James Burhan tem um livro, né, chamado Suicídio do Ocidente, isso porque ele nem era religioso, né, pintando exatamente isso. Mas o que eu acho fundamental para a gente entender, você até comentou, né? Logo vai ter uma bandeirinha do Hamas. Não, a primeira coisa que aparece é a bandeirinha do Hamas, Silvio. Eu estudei na USP, eu estava acostumadíssimo. Às vezes, dependendo por qual ponto de ônibus que eu passava, eu atravessava o prédio de sociologia, né? E, assim, é quase impossível atravessar aquele prédio sem cruzar com alguma coisa do Hamas. Sendo que essas pessoas, se morassem, né, na Palestina do Hamas, todas elas estariam degoladas. Todas, assim, estaria a cabeça num canto, o resto do corpo em outro canto. Porque são pessoas que têm uma sexualidade que ela depende do Ocidente, um valor, sabe, de tolerância política que depende do Ocidente, um valor de diversidade de manifestações públicas, inclusive contra o próprio Estado, que depende do Ocidente. Lá na Palestina do Hamas, você não consegue fazer uma coisa como essa. Em qualquer outro modelo de sociedade, você não consegue fazer uma coisa como essa. O que é tão interessante do Ocidente na prática, deu isso em uma frase, né? Acho que a última entrevista que ele deu para o Brasil. Ele falou assim, olha, no Ocidente, como disse o Sepúlveda aí no começo, né? Você tem o Estado e você tem o valor, né? Seja religioso, mas assim, o acúmulo de valores. Qualquer outra sociedade, isso aí vem do Estado. Quer dizer, se você criticar, eu tô criticando aqui um valor da sociedade. Pronto, você está criticando o Estado, você vai para a cadeia. Então é isso. Essas pessoas, elas se aproveitam de uma liberdade que só o Ocidente dá, achando que o Ocidente é a pior coisa do mundo. Então, bom, passando para o Sepúlveda aí, que pode analisar isso aí muito mais profundamente. É isso, Sepúlveda. O celeiro das grandes ideias, o celeiro da inteligência, o celeiro da história, né? De alguma forma, ele está ameaçado. Estou falando dos valores do Ocidente. E eles nasceram na Europa. Não há como negar isso. Olha, quando o Flávio mencionou o Shakespeare, eu tive um sobressalto, assim, porque me lembrei de uma notícia que saiu recentemente, que agora querem censurar as obras do Shakespeare. Quando você chega a esse grau de demência, de delinquência intelectual, você percebe o seguinte: isso já passou os limites de um bom senso. Isso já passou os limites de uma razoabilidade. Isso é querer chegar à destruição dos fundamentos mais básicos de tudo o que o Ocidente gerou, de toda a cultura, por exemplo, falar da literatura, da pintura. Não é muita gente dessa. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas eu outro dia isso fez luz no meu espírito. Você percebeu que todos os protestos que são feitos por ecologistas radicais, eles são dirigidos a obras de arte famosas, entram em museus e vão lá destruir uma obra. Sim. Por que isso? Por que isso? Eu confesso, Sepúlveda, particularmente, que me dói o coração quando eu olho e vejo ali 2 ou 3. Eu sou um pouco mais informal do que você, Sepúlveda, me perdoe, tá? Desmiolados, né? Quase sempre jovens, ou aquela juventude grisalha que eu me referi agora há pouco, 42 anos no diretório acadêmico da faculdade, jogar qualquer coisa num Van Gogh, sabe? Num Kandinsky, num Miró, e aí Miró já estou indo para o lado deles, né? Mas, enfim, assusta. Eu acho que assusta mesmo pelo seguinte, porque qual é a correlação que há entre esse radicalismo que põe uma espécie de culpabilidade em tudo? Nós somos os culpados de tudo. Nós somos os culpados da destruição imaginária do planeta. Nós somos os culpados pelas conversões. Nós somos os culpados por termos escrito ter elaborado uma literatura que é discriminatória. Nós somos culpados de tudo.
Houve um filósofo português contemporâneo chamado Eduardo Lourenço, que ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte: a Europa foi trabalhada para ficar numa depressão coletiva. Nós temos uma depressão coletiva que está atingindo a Europa. E depois há um filósofo húngaro que ele diz o seguinte, que nós temos, por outro lado, uma histeria coletiva desses povos que são, ou desses grupos que são agressivos em relação a esses depressivos. E é o que nós vemos. É o que nós vemos, por exemplo, a agressividade das manifestações ou nas universidades americanas ou nas cidades europeias em prol dos atos terroristas do Hamas, das crueldades feitas. Aquilo é um histerismo coletivo. Então, eu diria propriamente que esses ataques todos à cultura de que falou o Flávio são a cultura europeia no sentido amplo, não é? Nascida da Europa, não é? Isso é cercado de uma histeria. Quando você quer eliminar as obras do Shakespeare porque elas são racistas ou porque elas são discriminatórias, nós entramos num clima de histeria. Um clima de histeria que podia estar, por exemplo, num regime, não gosto de ficar fazendo comparações, é sempre a comparação com o regime nazista, etc., mas é uma realidade. Havia uma histeria coletiva ali, como nos regimes comunistas havia histerias coletivas. Por exemplo, eu considero que a Revolução Cultural de Mao Tse-tung é uma histeria coletiva. Aquelas coisas que eram feitas contra os professores, contra os juízes, a Revolução do Camboja, do Khmer Rouge, quem lê, eu li vários livros sobre isso, eram atos patéticos, sinistros, criminosos, que você não explica sem uma histeria coletiva. Então, eu tenho a impressão que há um trabalho duplo, há um trabalho interno, não há nada, realmente não há nenhum edifício sólido, construído ao longo de séculos que, para ser derrubado, não tenha que ser derrubado por dentro também. Muito bem. Só fazer aqui um breve parêntese, que quando a gente falava sobre destruir obra de arte, eu ainda brinquei, né? Eu falei assim, eles são capazes de jogar algo até num miró que eles tanto gostam. Só para a frase ficar bem completa, né? Porque eles fazem isso, por exemplo, com obras clássicas. Vou citar aqui as que eu tanto gosto, que estão no Prado, em Madrid, por exemplo. Mas só para deixar claro que eles são capazes de jogar algo até nas próprias artes que eles gostam, como uma forma de protesto imbecil. Era disso que eu estava falando. O Flávio, eu vou tocar aqui num ponto, eu quero ouvi-lo, sem os CPFs, como eu sempre faço o pedido para você, e até sabe o que eu vou falar, né? Ele já até sabe, já que nossa amizade é tão longa, ele já até sabe. Mas, enfim, a mídia tradicional no Brasil, a imprensa tradicional no Brasil, faz coro a tudo isso, né? A gente não pode livrar, não pode deixar de falar, e é por isso que eu tenho uma carreira de 25, vou para 25 anos esse ano, vou para 26 anos de redação, né? E trabalhei em veículos tradicionais. Eu não conseguiria hoje trabalhar, por exemplo, dada a forma como eles agarram a determinados valores. E eu fiquei espantado no final de semana, Flávio, ao ver eles dizendo assim, havia uma torcida ali dizendo, não, derrotamos a extrema-direita na França. Bom, teve até gente que apareceu com camisa da seleção francesa, comemorando. Mas será que ele sabe o que está acontecendo? Será que ele entende geopolítica? Conhece a França? Ou não? É só torcida? E era só torcida, né? Então a gente está vendo isso. E vamos acompanhar isso com mais intensidade nos próximos meses, por causa da vitória inevitável do Trump
contra o senil Biden. Exatamente, Silvio. De novo, né? Você está falando lá do pessoal jogar tinta no Miró. Já jogaram tinta no Miró, né? Não sei se você... olha esse quadro aí que eu vou pedir para. Mas aí melhorou a obra ou não? Não, olha aí. Ah, não, na verdade esse é o Miró original, desculpa, é que eu não consigo perceber quando jogam tinta no Miró e quando é o Miró original. É a mesma coisa, entendeu? Miró não dá para perceber. Acho que jogaram tinta e ninguém avisou. Falaram, o curador do museu não percebeu que tinha uma diferença. Eu quero me focar um pouco nisso que o Sepúlveda está falando, e eu faço o gancho com o que você está dizendo, Silvio. É o seguinte, essa destruição da é fundamental para achar esse ponto onde está falando, Silvio, que é o apoio da grande mídia. Porque as pessoas, até mais ou menos ali, a Revolução Francesa, a Sepúlveda falou ali no começo, ela se informava pelo quê? Pela igreja, pelos filósofos, pelos grandes livros, por grandes romances, etc. Com a ascensão da sociedade de massa, é que você tem um grande papel do jornalista, que era uma profissão basicamente diminuta ali, né, da sociedade de massa. Mesmo com a invenção da imprensa, mesmo com tudo aquilo. Ora, um jornalista, a meu ver, ele precisa aqui é o must do inglês, né? Assim, ele tem a obrigação de ser uma pessoa culta, de conhecer as obras de arte, de conhecer literatura, de, sabe, ter referências elevadas. Grande problema hoje é que o jornalista, tá? Jornalista, ele não consegue perceber se tem uma obra de arte pichada ou não, porque para ele é tudo a mesma coisa. O jornalista, ele não consegue ter a menor capacidade de fazer uma diferenciação, né, entre os valores, uma sociedade que seja coesa, assim, sabe, que ele leu alguns livros de ciência política, de uma filosofia mais profunda, e, sei lá, ler Orientalismos do Edward Said e achar que aquilo ali é algum livro minimamente coerente, né? Quer dizer, ele não consegue, ele não tem mais a capacidade de sopesar o que é um grande valor, o que é um baixo valor. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós temos os jornalistas mais incultos que nós já tivemos em toda a história. Não contente com isso, é um reflexo, na verdade, parte do mesmo problema, os nossos juízes. Quer dizer, você tem juiz da primeira instância, eu conheço vários juízes de primeira instância, alguns desembargadores, estão entre as pessoas mais cultas e lidas que eu conheço, sabe? Gente que, sei lá, né, a vida do cara é estudar, não sei nem como é que o cara consegue cuidar do filho, porque acho que ele deve dormir 3 horas por dia de tanto que ele estuda, de tanto que ele sabe, de tantos livros que ele lê. Aí você começa a subir, na hora que você vai sempre o juiz mais poderoso do Brasil, eu nunca vi juiz tão tapado, entendeu? Então, assim, justamente as pessoas que... que eu queria jogar no Sepúlveda, né? Eu estou falando bastante sobre oligarquias, e a reclamação, acho que ele tem a mesma reclamação que eu não gosto de chamar esse pessoal de elite também, né? Apesar de ser uma elite econômica e uma elite do poder político. Eles são extremamente poderosos, mas assim, eles são incultos. Como nós temos uma sociedade tão inculta hoje, né? E na própria Europa, sempre teve gênios, teve santos governando, né? Não, você está certíssimo. Eu vou passar para o Sepúlveda. E sabe como é que chama isso? Elite Rastaquera. Esse é o nome, você entendeu? É gente que não leu, que não sabe, é Rastaquera, não sabe nada. Eu sou um cara mais informal e eu posso falar. Deixa eu só agradecer aqui a Ana Paula Faber, que participou com a gente pelo Superchat, e também o Fausto. Pô, o Fausto me entregou uma aquarela, cara. Puta legal. Eu vou procurar aqui e vou ver se eu consigo mostrar ainda hoje, senão no próximo programa eu mostro. Ele me deu uma aquarela de presente. Obrigado, Fausto. E é isso. Eu chamo... Eu às vezes sou meio Tramontina, Sepúlveda, me desculpa aqui a informalidade, mas é gente burra que quer dar opinião e não sabe. O problema é o seguinte, é que o conceito, eu sou uma pessoa, eu fiz até uma palestra uns dias atrás sobre isso, sobre a questão das elites, contra elites, elites falsas, porque acontece o seguinte, na essência da ideia de elite havia uma cultura, na essência da ideia de elite havia um refinamento de trato, na essência da ideia de elite havia uma elaboração das instituições no sentido bom, políticas, sociais, etc. Nós não temos isso. Você disse que é uma elite rastaquera.
acho interessante essa expressão, mas eu chamo exatamente oligarquia um pouco, pegando um pouco, digamos, as ideias de São Tomás que ele diz sobre aqueles que são verdadeiramente elites, são aqueles que se dedicam ao bem comum. As oligarquias são aqueles que se aproveitam das posições que eles estão em proveito próprio. Não há o bem comum, há o bem próprio, e é isso que nós vemos. Bom, e depois essas pessoas encharcadas de poder, encharcadas muitas vezes de dinheiro que a gente não sabe de onde é que vem, elas são esvaziadas de cultura e são esvaziadas de verdadeiramente valores que podem enriquecer a sociedade. Então, nós temos essas oligarquias que governam por todos os lados aí, é o que nós estamos vendo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, você me disse no início que isso aqui era uma conversa livre, né? É que essas eleições que houve na Europa, ao contrário do que todo mundo disse, né? Elas não revelam isso que foi propagandeado. Por exemplo, na França, nós podíamos analisar um pouco. Nós temos um resultado de uma eleição que não espelha a opinião pública francesa nem os eleitores franceses. Os números mostram isso. O partido que ganhou foi o partido que oficialmente perdeu em número de cadeiras no parlamento. Então, e nós temos hoje 2 impasses na França, que, só para falar da França, não falar do Reino Unido, mas nós temos 2 impasses na França. Não temos como formar o governo. O Macron, que se declarou extremista de centro, esse é um termo muito interessante, o extremista de centro... Esse termo é muito interessante, Sepúlveda. Eu queria que, se você pudesse, até para quem está assistindo, é uma aula, né? Ouvir você é uma aula. Explicar um pouco do que aconteceu na França, porque o Macron lhe deu um tiro no pé, no final, traduzindo aqui no meu jeito informal. Olha, eu acho o seguinte, que o Macron, ele está fazendo, ele está reunindo os cacos daquilo que ele destruiu, porque o Telegraph de Londres disse que no dia a seguir à eleição, ele estava sob os escombros do sistema político francês. Ele não consegue arranjar pessoas para fazer a maioria dentro do parlamento. Estava falando com um amigo que entende muito de política francesa, estava falando há pouco, já se está falando do parlamento suspenso, que seria uma medida em que o presidente assume quase todos os poderes e também não pode haver votações no parlamento, no seu orçamento e outras coisas assim. Bom, mas nós estamos nesse impasse aí e estamos num impasse mais amplo, que é o seguinte: o resultado político-partidário nas instituições do parlamento não reflete o público. Eu até tenho aqui os dados concretos que me mandaram aqui, só para não haver confusões e não haver imprecisões, mas veja bem, em matéria de votação popular, eu acho que é preciso explicar aqui assim um pouquinho, talvez para as pessoas que não têm muita ideia de como é que funciona o sistema eleitoral francês, do parlamento. Digamos assim que seriam distritos, vamos facilitar assim, seriam distritos e cada distrito tem que eleger um deputado. Se no primeiro turno não houver nenhum deputado naquele distrito com 50% mais um, vai para um segundo turno. E desse segundo turno participam ou os 2 mais votados, ou se houver um terceiro que tenha mais de 12%, de 12,5% de votos, três candidatos disputam aquela vaga.
Bom, e foi isso que levou muitos distritos a fazer o seguinte, numa combinação entre as forças do Macron e da esquerda, dizer o seguinte, olha, o que tenha menos chances de ganhar, desiste em favor do outro, para ver se nós superamos a extrema-direita. Bom, agora, com essa artificialidade, nós temos uma coligação da esquerda que ficou com mais deputados, embora ela não tenha ficado com mais votos populares. Nós temos a nova frente popular da esquerda, que eles dizem que ganhou as eleições, ela perdeu mais de 1,5 milhão de votos entre o primeiro turno e o segundo turno. Enquanto que o partido que foi vencedor no voto popular foi exatamente o partido da Le Pen, a tal extrema-direita derrotada. Então, nós temos um desacerto da sociedade com a organização política. Deixa eu pegar esse gancho sobre desacerto da sociedade e fazer uma pergunta para o Flávio. Até porque, Sepúlveda, a Marselhesa não foi tocada, né? Foi a Internacional Socialista, depois da vitória. Flávio, do ponto de vista de liberdades, vamos falar de liberdade, de democracia, eu acho que tal lá como cá, esse pensamento de esquerda não é um pensamento que preza pela liberdade do pensar, pela liberdade de expressão, de opinião, e sim pelo cancelamento. Existe uma agenda de fundo nessa nova esquerda que se espraia de cancelamento, de cerceamento. Vamos lá. Eu vou concordar com o Sepúlveda já de antemão, mesmo sem perguntar a opinião para ele, que na verdade, assim, apesar de tudo, né, Marselhesa foi a grande culpada, né? A Revolução, a Internacional Socialista só um segundo passo nisso, né? Marselhesa é o hino de vitória, na verdade, de vanglória. Eu sei. Quer dizer assim, é um hino de vanglória, né? Um hino assim, de tripudiação sobre o antigo regime. Quer dizer, você nunca degolou tantas pessoas em questão de 10 anos, né? Logo depois da Revolução Francesa. O Napoleão, ele matou muito mais gente que o Hitler, se você for comparar com o tamanho das populações, né, de cada época. Ele matou muito mais gente que o Hitler, sem sombra de dúvida. Então, o que a gente está vendo hoje é simplesmente uma ideia assim, a esquerda ela gosta de controle. E ela é explícita nisso. Ela nunca falou assim, olha, as pessoas devem pensar, elas devem ter a religião que elas querem, elas devem ter, sabe, um amplo debate na sociedade. Não, é o contrário. Sempre foi, as pessoas devem acreditar nisso aqui, pronto, aí você vai ter uma sociedade harmônica forçando todo mundo a acreditar. Você estava falando no começo, né, ali do artigo do Brandon Neal, né, do Festival de Glastonbury, estava falando sobre os valores, 355 libras esterlinas, tá? Só para você ouvir a música ruim. Se você quiser, você pode pagar 5 mil libras esterlinas, quer dizer, mais de 30 mil reais, né, para você fazer o negócio completo. Não, o controle da elite, o controle da elite financeira. Deu uma travada aí, né? Acho que travou a internet no Flávio Sepúlveda. Mas, enfim, ele estava trazendo aqui os valores para entrar no festival que eu tinha citado, aqueles dos trintões e quarentões, né? 350 libras, mais 5 mil reais. 5 mil reais, vamos arredondar. Se você quisesse ter um banheiro, não é isso? Mais ou menos isso. Mas vamos voltar aqui à pergunta, Sepúlveda, sobre essa questão da liberdade, né? Que é o que eu tinha falado para o Flávio, não sei se você pegou aqui do começo, porque não tem nada de democracia ali, né? Não tem nada de igualdade, tá tudo morto. Ou você pensa assim, ou você deve ser cancelado. Aliás, você é de extrema, ultra, hiper, blaster direita. Bom, o Flávio, enfim, foi interrompido pela conspiração da internet, mas Silvio, você disse aqui uma coisa importante,
e eu vou voltar à expressão do Macron, sou um extremista de centro. Ou seja, ele se assume como um extremista do equilíbrio, mas o equilíbrio dele é empurrar para a esquerda. E para uma extrema esquerda de cancelamentos, uma extrema esquerda completamente radical e completamente fanática em todos os pontos, favorecer a imigração desmedida, de cobrar impostos completamente enlouquecidos, de fazer uma outra constituição para a França. E, oficialmente, o Mélenchon é um homem chavista, digamos assim, não é? Porque apoiou sempre a Revolução dos Chaves, o socialismo do século XXI e todas essas coisas radicais. Bom, eu diria o seguinte, nós fomos empurrados pelo extremista do centro para uma loucura que é a extrema-esquerda, que não representa a maioria dos franceses, porque a maioria dos franceses votou no partido que eles dizem que é o extremismo e que é a extrema-direita, etc. Que nada mais é do que um partido que está crescendo, por quê? Pelo descontentamento profundo das populações europeias. Eu acho que é o Guzzo que diz isso, não sei se é ele que diz, que as pessoas estão recusando um mundo louco que querem nos impor. Isso é que as pessoas estão recusando. Elas não querem isso. Bom, nós tivemos eu vou aqui me comeder nas classificações. Tivemos esse indivíduo que dá pelo nome que ocupa o cargo de governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que não achou nada melhor do que vir para as redes sociais fazer um videozinho dizendo o seguinte: o centro mostrou a sua força na França. Ah, é? O centro de que ele veio falar ficou em terceiro lugar. Porque enquanto a Le Pen teve 37,4% do voto popular, a Nova Frente Popular teve 26,8% e o centro do Macron teve 22% dos votos populares. Então, veio esse discursinho malandro de que o centro mostrou a sua força. O centro nada mais fez do que empurrar para a extrema-esquerda. Agora, eu queria acrescentar aqui uma coisa, Silvio, que me parece importante nós estudarmos e nós fazermos hipóteses, né, porque não temos certezas ainda sobre isso. Mas a França não é o Brasil, né? E a França já teve, desde a Revolução Francesa, como estava falando o Flávio, e como consequência da Revolução Francesa, várias turbulências internas e sangrentas. Para onde é que caminha uma sociedade que se vê desrespeitada, espezinhada pelas oligarquias políticas? Para onde é que isso caminha? Se eu entender isso com uma pergunta, Sepúlveda, eu vou dizer que, primeiro que a diferença entre a França e o Brasil, a França lá de trás, que você citava, sobretudo, e o Brasil de hoje, a diferença é que a guilhotina ela não está exposta na Praça dos Três Poderes, mas ela funciona a pleno vapor no Supremo Tribunal Federal, e digo isso sem o menor problema, porque acho que todo mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil. Né? Verdade. Nós estamos vivendo um regime que não é um regime democrático por força da interferência do Supremo Tribunal Federal na Constituição. Nossa, deixa eu entender que maluquice é essa que o Silvio está dizendo. A Constituição, sobretudo seu artigo 2º, e eu conheço ela muito bem, ela diz que temos 3 poderes que convivem harmonicamente e de forma independente. Isso já não existe mais no Brasil. Hoje nós temos um consórcio de governo, porque o Palácio do Planalto, portanto, o Poder Executivo, governa em consórcio com o Poder Judiciário e se sobrepõe ao Poder Legislativo, que é o poder do povo. O povo tem vez no Parlamento. Mas nós temos
algumas pessoas que usam toga e acham que a caneta deles, né? Vamos botar no plural para não ter problema. A caneta deles é tão poderosa quanto a do presidente e aquele julgamento por 11 razões é mais importante do que 513 vozes eleitas pelo povo nas suas cidades, são os deputados. Enfim, essa é a democracia relativa que o Brasil vive hoje. Respondendo aqui, de alguma forma, a pergunta, o Flávio voltou? Deixa eu devolver a bola para ele aqui, ó. Camila, vamos lá. Voltou, Flavião? Eu estou tentando voltar com a internet do meio do mato. Travou a transmissão, vai lá. Estou tentando voltar com a internet do meio do mato e alguns gansos aqui que estão quase me atacando. Vou tentar competir com eles. Eu quero fazer um comentário rápido. Até pedir para Camila colocar o terceiro livro que eu citei, né? Porque assim, você tem hoje uma Europa em transição que ela depende praticamente dessa confluência da União Europeia, né? Essa submissão do Lebec, né? O romance que eu citei, mas você tem também, né? A grande questão que é a União Europeia, quer dizer, as eleições na Europa não são eleições entre direita e esquerda, são eleições entre um partido que tenta, resgatar alguma coisa, geralmente um partido criado anteontem, e o bloco da União Europeia que tenta mandar tudo de cima, ou seja, você hoje tem uma burocracia cada vez mais afastada de qualquer modelo de representatividade. Então, assim, a monarquia tinha uma representatividade enorme em relação à população. A democracia ela tem uma representatividade burocrática e que, assim, grandes analistas, né, sempre falaram que ela era temporária. Ela iria cair ou em alguma forma de genocídio ou alguma forma de burocracia sem fim. É exatamente o que está acontecendo hoje. E o pior de tudo, a gente está vendo essa burocracia sem fim com confluências, né, que são sempre dominadas pelo Islã político, ou seja, o Islã da migração, o Islã da transformação de países e da conquista de países pela maioria populacional, ou mesmo pela Rússia, seja com comunistas, seja com eurasianos, seja com esses... Cortou. Outra pergunta que eu achei aqui para o Sepúlveda. Tá travando, Flávio. Tá travando a tua internet. Tá. Sepúlveda, antes, travou um pouquinho. Acho que devo pegar um pouco do começo da pergunta do Flávio. Deixa eu só agradecer aqui a Cláudia Emília, que participou pelo Superchat, e também o Natanael Giglio, vai aparecer aqui na tela, a Camila vai colocar. O Natanael mandou uma pergunta para o professor Sepúlveda, daqui a pouco ele responde. Vamos ouvi-lo antes, daqui a pouco a gente coloca a pergunta. Olha, eu acho que o Flávio disse é algo de muito real, porque nós vemos realmente uma confusão muito grande de forças na Europa, mesmo forças políticas, porque certas forças políticas, e eu acho que isso aí levaria a uma conversa assim um pouco mais complexa, mas certas forças políticas começam a erigir a Rússia de Putin como uma espécie de salvadora da Europa, quando a Rússia de Putin é colaboradora dessas forças islâmicas, por exemplo. Leiam só os documentos, as declarações, as afirmações, as palestras do Dugin, e ele diz que no eurasianismo, o islamismo e o islamismo radical está perfeitamente em casa. Então, há uma confusão muito grande que eu acho que se espalha pelas máquinas da propaganda e da desinformação que criam um caos mental na Europa, nas reações que há na Europa. Entretanto, a mim me parece que é importante verificar que há uma inconformidade muito grande na Europa. Eu até ia pedir para a Camila pôr aquele livro, O Complexo Ocidental, só pôr na tela para depois as pessoas verem. Ele foi editado em Portugal, mas esse livro fala muito... no gatilho, Sepúlveda. Muito, é impressionante. É impressionante. Bom, então esse livro ele fala muito desse complexo ocidental e como que diz assim, tratado da desculpabilização.
Ora, eu usaria esse termo, Silvio, para falar exatamente das reações que está havendo na Europa. Você veja o seguinte, o Flávio tratou de um tema que pouca gente tratou aqui assim, que é o seguinte: na eleição do Parlamento Europeu, nos dois principais países da União Europeia, que são as duas colunas da União Europeia enquanto construção política, institucional, etc., que são a França e a Alemanha, quem venceu as eleições do Parlamento Europeu? Venceu na França uma força anti-União Europeia, ou o eurocético, como queiram chamar. E na Alemanha, a AfD ficou em segundo lugar, ultrapassando o partido do SPD e a coligação do SPD, que foi uma derrota histórica. Pelo que eu li, o pior resultado em mais de um século na Alemanha do SPD. Bom, nos dois principais países da União Europeia está instaurada uma crise existencial, se nós pudéssemos falar assim, em termos psiquiátricos ou psicológicos, é uma crise existencial. Ou seja, os partidos mais votados ou que ganharam grande projeção foram os partidos que são eurocéticos, que são contrários a toda essa construção europeia oligárquica. Agora, veja qual é a resposta que a oligarquia europeia está dando. Eles vão manter na direção da União Europeia as mesmas pessoas, vão chamar as pessoas de esquerda para fazer parte da nova direção da União Europeia, e nós temos a senhora von der Leyen, que tem a possibilidade de ser eleita outra vez, e toda a sua trupe. Agora eu pergunto, isso só vai agravar a ruptura que nós estamos vendo e que não para de crescer. Sepúlveda, deixa eu te fazer uma pergunta que, aliás, está chegando para mim. Além do YouTube, a gente está ao vivo em outras frentes. Impressionante a audiência de 1.600 pessoas nesse momento no Twitter. Quero agradecer muito. E aí me mandaram uma pergunta. O que você pode falar sobre Portugal? O Chega e o André Ventura, evidentemente, claro. Olha, eu vou dizer o seguinte... político de Portugal, vamos falar assim. Eu vou lhe dizer o seguinte, é outra coisa que se comenta bastante, né? O Chega, as eleições. O Chega é um partido que começou com um deputado, André Ventura, sim, passou para 12 deputados e agora tem 50 deputados. Ora, isso é um crescimento impressionante. Mas eu digo o seguinte, não sou eu que digo, sou um analista em Portugal, fez esse comentário que eu acho o mais interessante de todos. O Chega não apenas venceu, teve uma projeção muito grande nas eleições parlamentares em Portugal, mas ele repolitizou Portugal, que é algo muito mais profundo. Ou seja, ele trouxe muita gente que estava desinteressada da política para a política novamente e para o debate político. Bom, depois um outro fenômeno único. O partido que teve mais votos jovens em Portugal não foi Partido Socialista, não foi Partido Social Democrata, não foram os democratas cristãos, foi o Chega. O que mostra que a força eleitoral do Chega é uma força eleitoral jovem também. E isso desfaz completamente as narrativas. Portanto, isso vai, já que isso aqui são fatos sem narrativas, né? Isso mostra uma realidade que está se invertendo. Portugal, enfim, é um país pequeno, mas era um país que estava afundado numa modorra política, num desinteresse político. E o Chega conseguiu esse fenômeno de interessar de novo as pessoas pela política. É o que eu, assim, numa resposta rápida, eu acho que é elucidativo, assim, é mais ou menos o que eu penso também. Tem mais uma pergunta aqui. Silvio, deixa só eu dizer aqui uma coisa, não sei o que é que o Flávio acha disso,
não sei também qual é o contato assíduo que vocês têm com a Europa. Mas é que a Europa é de uma riqueza única, cultural, popular, é uma realidade de uma riqueza única. E então você vê o seguinte, os hábitos das pessoas, os hábitos de todos os aspectos são muito impregnados nas pessoas. E é difícil, e isso mostra a força de uma civilização que impregnou as pessoas a fundo. Eu não sei se você acha que eu tenho tempo de contar um pequeno fato que eu vi numa reportagem, que eu achei um dos fatos mais interessantes que eu vi numa reportagem, que era o seguinte, era uma reportagem de uma televisão portuguesa sobre portugueses pelo mundo. Porque, como dizia o padre Vieira, os portugueses têm um pequeno território para nascer e têm o mundo inteiro para morrer, né? Porque nós fomos para todas as partes do mundo. Bom, e era uma reportagem de um português que tinha saído de Portugal, jovem, tinha ido para os Estados Unidos, tinha se casado com uma americana, tinha filhos nos Estados Unidos, que estudavam nos Estados Unidos, e ele tinha feito numa cidade do interior dos Estados Unidos uma padaria, mas uma padaria assim, não no sentido da padaria brasileira, mas da confecção de doces, pães, etc. E ele levou muitos pães de Portugal, muitas formas de pães de Portugal, e ele era um sucesso naquela cidade. Ganhava bastante dinheiro, tinha uma popularidade muito grande entre o público que ele atendia. Então, a repórter pergunta o seguinte, olha, o senhor não quer voltar para Portugal? Eu disse, não dá, não dá mais, porque eu já tenho a minha vida toda feita aqui. Ela era relativamente jovem, teria uns 40 e poucos anos. Não, eu já tenho a minha vida toda feita aqui, já me casei com uma americana, tenho filhos, eles estudam, tal, estudam aqui. Aí ela diz assim, ela faz uma pergunta assim, mas me diga o seguinte, qual é o seu maior sonho? Ele disse, o meu maior sonho é voltar à minha aldeia e ouvir o sino da igreja tocar. Bom, quando você ouve uma coisa dessas, você diz o seguinte, isso é uma civilização que impregnou a fundo as almas. E é difícil você tirar e raspar isso das almas. Ou seja, o homem que estava no sucesso, o homem que tinha dinheiro, estava nos Estados Unidos, estava tendo tudo, estava correndo bem para ele, não queria voltar para Portugal, não dava, mas o sonho maior dele era voltar à aldeia dele e ouvir o sino da igreja tocar. Você sabe, o Sepúlveda, aqui fazer um depoimento assim, pessoal, eu fiz 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela. Né? Eu saí da Catedral da Sé do Porto, caminho português de Santiago de Compostela. Eu saí da Catedral da Sé do Porto até Compostela, Santiago, na Espanha, na Galícia. Eu fiz o caminho do litoral, né, o caminho ao mar, e fiz o caminho central. A segunda vez, quando eu fiz o caminho central. Foi quando eu senti muito isso. A forma como as pessoas gostam de estar na sua cidade, no seu vilarejo, próxima do seu povo, sabe? Da sua terra, do seu vizinho, da sua cultura. Olha, e é algo assim, é de uma hospitalidade fora de série. Perfeito, perfeito. Eu acho que você captou muito bem, porque essa é a realidade mesmo. E é por isso, Silvio, desculpa aqui a divagação, mas é por isso que você vai a uma aldeia dessas, tem um restaurante famoso, mas famoso em termos populares, que tem 5 ou 6 mesas e que aquela pessoa nunca pensou em fazer uma rede pelo país inteiro, porque é uma autenticidade daquele lugar e é ali que ele serve um prato típico e pronto. Muito bem. Flávio Morgenstern, temos você de novo? Vamos ver se a conexão está um pouco melhor agora. Está travado? Na hora que os fatos pararam de tocar o terror aqui do lado, acho que eles estavam sendo alimentados. Falando um comentário rápido, né? Hoje em dia, essas elites oligárquicas, elas defendem todas as sociedades tradicionais, exceto a sociedade ocidental, a sociedade europeia.
você não pode ter um sino de igreja, você não pode ir à missa, você não pode ter um valor cristão, mas assim, islâmico, sei lá, de qualquer outro lugar, sempre é muito bem-vindo, né, por eles. Então, eu só queria pontuar que as pessoas devem entender essa nova revolução como transformação. Transformação, essa história do Sepúlveda é muito boa, né? Transformação de hábitos, transformação de ambiente, só você vê a arquitetura europeia hoje, transformação de valores, transformação, sabe, de comportamentos coletivos. Acho que esse é o principal para a gente entender, né, sobre a Europa hoje. E queria saber se o Sepúlveda... A última pergunta, né? Você acha que dá para fazer uma reforma na União Europeia ou, sei lá, né, lutar contra ela? Dá para fazer uma reforma na União Europeia ou lutar contra ela, Sepúlveda? É o que ele perguntou. Olha, eu acho o seguinte, o caminho, eu vou usar aqui uma expressão, digamos assim, vou tentar fazer aqui uma aproximação. Fazer uma reforma na União Europeia é como querer a autocontenção do Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos a mesma coisa. Porque o caminho da União Europeia foi um caminho continuamente de levar a uma estrutura cada vez maior de controle das populações, de controle da cultura, de controle dos hábitos. Por exemplo, a Hungria vai receber uma multa de milhões de euros porque ela discordou da política migratória da União Europeia. Isso não há como reformar. A única coisa que essas elites, essas oligarquias da União Europeia vão fazer é recuar um pouco para depois dar mais passos à frente. Por exemplo, quando a Constituição Europeia que eles tentaram impor foi rejeitada em plebiscitos, em referendos públicos, o que é que aconteceu? Tá bom, não vamos fazer Constituição Europeia, mas vamos fazer um tratado, o Tratado de Lisboa. Bom, mas como é que é isso? Então, mas não foi recusado pelos povos? Vamos dar um jeito de não fazer uma Constituição, mas fazer um tratado que mais ou menos imprime e inclui os princípios da Constituição Europeia que foi reprovada. Então, eu acho que não há uma solução séria para reformar a União Europeia. Ela é uma aberração, ela é um projeto totalitário, claramente um projeto totalitário, e que não sei muito como fazer. Os povos, eles estão clamando pelas suas identidades. E dentro de um projeto de União Europeia, eu vejo isso muito difícil. Sepúlveda, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Bater nesse papo contigo, e desde já agradeço a oportunidade e a generosidade de ter aceito o nosso convite. Isso me deixa uma saudade enorme de Portugal. Evidentemente, eu amo Portugal, fui várias vezes. Mas eu queria falar um pouco do Brasil, a tua visão sobre o Brasil. A gente tenta, neste programa, não invadir muito as questões mais do hard news, as coisas que a gente entra, né, nos programas todos os dias falando e tal, mas olhando do ponto de vista da história, né? Vamos fazer aquele zoom out, né? Olhar para a história do Brasil. Eu acho, Sepúlveda, minha opinião, eu quero ouvir a tua, que o Brasil vive hoje um dos momentos mais tristes da sua jovem democracia. Mais tristes. Porque eu acho que nós estamos diante de uma democracia relativa, como disse o senhor presidente de turno, Lula da Silva. De fato, é relativa. Ele se referia à Venezuela, mas está lá como cá. Porque temos hoje um regime, a praça dos três poderes do ponto de vista de república, né? Conforme uma democracia constitucional, ela não está funcionando em sua plena saúde. Não está. E o Supremo Tribunal Federal hoje vai entrar para a história, infelizmente, porque eu acho que a preservação da instituição do Supremo Tribunal Federal ela é inevitável e fundamental para uma república, né? O poder judiciário forte, mas aquelas pessoas que hoje usam toga estão enxovalhando a imagem da instituição
talvez talvez não, um dos 3 pilares de uma república. E eu queria o seu olhar do ponto de vista da história sobre o que nós estamos vivendo, sobre prisões políticas, perseguições políticas, tudo isso partindo de um judiciário politizado, militante, ativista, que causa insegurança jurídica no país, e, sobretudo, o judiciário que tem lado. Eu acho que aquela estátua de granito que está lá desde a década de 60, da deusa Temis, eu acho que às vezes ela treme um pouco. Olha, a minha opinião é o seguinte, eu daria em vários níveis. Primeiro, no nível político imediato, que foi o que você descreveu. Nesse nível, eu vejo que nós estamos assistindo à construção de um Estado totalitário, a partir do judiciário. A partir do judiciário, nós estamos assistindo, quando você tem a quebra da ordem legal, a quebra da ordem constitucional, a quebra de todos os parâmetros legais, você tem uma opressão e um totalitarismo, porque não há mais qualquer referência à lei, mas há ao arbítrio. E onde há arbítrio, há totalitarismo e há uma ditadura. Então, nós estamos vivendo num consórcio entre um consórcio que eu não sei se você também usa essa expressão, mas o Gus usa sempre, né? PT, STF. Nós estamos assistindo a uma implantação de um Estado totalitário, que cada vez mais vai se lançando a cercear as liberdades do povo. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, e aqui já entra um pouco na história, o Brasil é um país ocidental, de origem cristã ocidental. Toda a história do Brasil é uma construção que começa lá atrás, não é? Com a chegada dos portugueses, a primeira missa, depois a vinda dos missionários. O Stefan Zweig, que não era nem católico, era um judeu, dizia que digamos, a ideia exponencial do Brasil estava com os jesuítas. Bom, e nós temos toda uma história, toda uma tradição monárquica, inclusive no Brasil, que são dessa origem ocidental e cristã. Ora, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo a uma das coisas mais graves, que é o deslocamento diplomático desse gigante, que é o Brasil, um gigante, é um continente, né? Os brasileiros muitas vezes não se dão conta disso, mas eles vivem num continente. Esse continente, esse nação-continente está sendo deslocada explicitamente para um eixo anti-ocidental. Para um eixo anti-ocidental ditatorial, com visitas, por exemplo, do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal, à Suprema Corte Chinesa, para manter uma colaboração com uma das piores ditaduras, que é a ditadura comunista chinesa. Os militares também, o comandante do exército também está indo à China para uma colaboração, e agora nós vemos o Putin dizer que é preciso a construção de um parlamento dos BRICS que inclua, evidentemente, como peça-chave o Brasil, para uma frente anti-ocidental. Ou seja, o país está sendo arrancado do seu eixo. É como se alguém mexesse o eixo da Terra, né? Está sendo arrancado do seu eixo e encaixado num bloco anti-ocidental. Mas mais, esse bloco anti-ocidental inclui países promotores do terrorismo islâmico, como o Irã. E, por isso, o apoio velado ou aberto ao Hamas, como é feito pela diplomacia comandada nos bastidores pelo Celso Amorim, que diz que o Hamas, sim, é uma força válida para o diálogo político. Bom, terceiro ponto,
E eu faria esse o terceiro nível de análise. Nós estamos assistindo no Brasil a uma ruptura profunda entre essa oligarquia e o povo, como estamos assistindo na Europa. Mas aqui talvez seja ainda mais profundo. Há uma profunda ruptura. Eu viajo bastante pelo Brasil e vejo as pessoas não aceitaram o que aconteceu no Brasil. As pessoas não aceitaram a imposição que lhes foi feita. Veja o seguinte, um sujeito que está no cargo de presidente, foi alçado ao cargo de presidente e tem que desmarcar viagens por dentro do Brasil porque ele não consegue ir a esses lugares, de que isso fala? De uma ruptura profunda, de uma inaceitação profunda, de uma revolta profunda. Eu vejo que as pessoas estão com algo atravessado na garganta. E isso tem consequências. E vai ter consequências. Então, digamos assim, a minha análise seria essa. Eu também acho. Aliás, eu queria ficar ouvindo as suas análises até as 4:30 da tarde, mas a Camila Ábido falou que não será permitido. Enfim. Flávio Morgenstern, deixa eu deixar um abraço para você. A internet está ruim, mas semana que vem a gente volta. Peço desculpas a todos pela internet do hotel e pelos patos que atacaram aqui, mas olha, uma aula, o senhor Sepúlveda aí falou, sabe, maravilhosamente sobre todas essas questões. Só pontuar, né, se a gente falasse sobre a questão internacional do Brasil hoje, eu acho que todo mundo entenderia, finalmente, sabe, que nós estamos do lado das ditaduras e nós estamos do lado da destruição do Ocidente. Muito obrigado a todos, uma honra enorme, e peço desculpas novamente pela internet, pelos patos aí. Ô Silvio, eu queria só pedir para a Camila... Não, eu quero voltar com você, eu estou só me despedindo do Flávio aqui para liberar ele, porque ele está com um probleminha de internet, ó. Bom, Flávio, também um abraço para você aí. Pode seguir, Sepúlveda. Não, eu ia pedir para a Camila para pôr aquele livro que é do Hamas, um guia para iniciantes, que me parece um livro muito importante para as pessoas, exatamente esse livro. Esse livro foi escrito por um jornalista da Al Jazeera, e ele é muito interessante porque ele é uma espécie de raio-x do que é o Hamas. E é um pouco mais profundo, porque mostra qual é o ideal. E eu sei que isso aí é uma coisa que custa a muitas pessoas no Ocidente se debruçarem sobre esse assunto, mas é a questão da religião na política, porque o islamismo e o islamismo moderno, ele não é que há uma união entre a religião e a política, é que o Estado é a própria religião. E, portanto, eles também têm uma concepção estatista e violenta. E por isso eles fazem terrorismo, por isso eles promovem terrorismo, etc. E eles dizem o seguinte: o Islã é a nossa estrutura de referência e o sistema de todos os aspectos políticos, econômicos, sociais e legais da vida. Quem não entender isso, não entende a Revolução Islâmica como nós assistimos. E a aliança, por exemplo, do Brasil com o Irã e com outros grupos, e com a proteção que é dada ao Hamas, que volto a repetir, o senhor Celso Amorim acha que é uma força válida de diálogo político. O Celso Amorim, Sepúlveda, me permita aqui um parêntese, eu não me contenho, ele é um anão diplomático, e não é pela estatura, estou me referindo à estatura dele, não. Ele é um anão diplomático e ele transformou o Brasil num anão diplomático que se aproximou de um eixo anti-Ocidente, um eixo que é um eixo China-Rússia, sobretudo, mas que tem o Irã como pano de fundo. O Celso Amorim, ele não é o chanceler formal, ele é uma espécie de chanceler informal, porque o Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores.
mas o Celso Amorim é quem participa das precursoras. Para quem conhece relações internacionais, sabe que é aquela visita precursora, correto? Ou seja, antes do presidente chegar, alguém vai preparar o terreno. Vamos traduzir aqui. É isso o que o Celso Amorim faz. E para onde é que ele vai? Para a Bolívia, né? Para a Venezuela. Ele trouxe o Maduro no primeiro ano de governo Lula, estendeu um tapete vermelho para receber o Maduro. Ele vai à Rússia, ele vai à China. O Brasil, aliás, não é só o poder executivo, não. Luiz Roberto Barroso, já lembrado aqui, estava na China. Aliás, o comandante do Exército Brasileiro, Tomás, estava na China. O que? Não sei. Não sei o que eles estavam fazendo lá. Mas vamos lá. Sepúlveda, eu quero te agradecer demais aqui pela participação. A Camila está puxando minha orelha, falando assim, ó, já deu o horário, tem que liberar o Sepúlveda. Eu combinei 1h, vocês estão aí a 1h20 conversando, 1h40, na verdade, né? É isso? Então, quero te agradecer demais e deixar o convite para uma próxima, se você puder voltar. Acho que o pessoal gostou demais, tem um monte de pergunta. Queria muito te receber de volta. Silvio, a alegria é minha, obrigado pelo convite para estar aqui, foi uma alegria estar aqui e também ver as participações aqui no chat, e quando você quiser eu estou aberto a um novo convite para podermos conversar, porque eu gosto desse sistema assim de conversa, de live conversada, é bem interessante. Uma informalidade, eu acho que é uma característica minha, né, ter essa informalidade, essa coisa do bate-papo, porque eu penso que é assim que a gente consegue conversar com as pessoas, né? Bater um papo, entrar Perfeito. do outro lado da tela, na casa das pessoas. Acho que tem gente já está almoçando com a gente. E é assim que a gente consegue levar um pouquinho do que a esquerda faz 30 vezes, aliás, toneladas de vezes mais e melhor do que a direita. Verdade, verdade. E parabéns por essa sua iniciativa contínua, não é, de fazer isso, porque eu acho que nesses momentos vem muitas informações, vem muitas leituras que são interessantes e que podem enriquecer o universo. Eu vou só dizer uma coisa, é um fenômeno que eu estou vendo na Europa, que é o que os americanos chamam agredidos pela realidade. Eu estou vendo que muitos europeus estão sendo agredidos pela realidade. Ou seja, eles estão vendo assim, não, era um mundinho muito bonitinho, que não sei o quê, que a esquerda prometia, poético e tal. De repente eles veem o sujeito do Hamas, veem o sujeito ameaçando o filho dele nos Estados Unidos, veem não sei o quê, e dizem assim, mas espera aí, não era isso que me tinham prometido. E eu vejo que há muita gente que está pulando fora desse barco por aquilo que os americanos chamam de agredidos pela realidade. E esse tipo de programa ajuda a alimentar as razões para a pessoa cair fora desse barco, né? E os americanos entendem isso, sabe por quê, Sepúlveda? Porque eles tiveram lá, o segundo presidente da história americana, John Adams, ele falava, os fatos são teimosos. Não tem jeito. Exato. Os fatos se impõem. Os fatos Exato. são teimosos. E por isso que esse programa se chama Fatos Sem Narrativa. Muito obrigado a você mais uma vez. Sepúlveda vai voltar, tenho certeza absoluta. Obrigado para você que recebeu a gente aí na sua casa. Vamos almoçar. Bom final de semana. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Camila, aí pelo backstage todo, pela produção. Tchau. Tchau.